Maranata, que a doce paz do Senhor Jesus seja verdade na tua vida, que você tenha um dia lindo, em nome de Jesus. Para nossa reflexão, eu quero ler Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, é muito interessante a experiência de Jó. E ele diz, já no final do livro, no final da tua história, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É muito interessante essa reflexão, porque nós vivemos dias em que muitas pessoas conhecem Deus, conhecem a Jesus de ouvir falar, não têm experiências com Deus. Certa vez, João Batista, quando estava preso, ele mandou seus discípulos ir até Jesus e perguntar se ele era o Messias ou se eles haveriam de esperar outro. E Jesus manda um recado para João Batista dizendo: vão e falem para ele do que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, Jesus dava testemunhos práticos e vivenciais do seu relacionamento com Deus. Eu e você precisamos conhecer Jesus muito mais do que ouvir falar, mas de próprias experiências com Deus. É muito importante nós olharmos para a história e nós vamos ver o quanto que o Evangelho foi se distanciando de uma vida prática, de comunhão diária com Deus, e foi se tornando também um modelo de religião, de aparências, de fachadas, de compromissos, de etiquetas, de rótulos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo fala de vivência diária com Cristo, relacionamento diário com Jesus Cristo. Eu e você não podemos conhecer a Cristo de ouvir falar, mas temos que conhecer de experimentar. A mulher do fluxo de sangue, ela teve a coragem, porque ela ouviu falar de Jesus, e ela toma uma decisão radical. Depois de ter perdido tudo o que tinha com os médicos, diz a Bíblia, gastou tudo o que tinha procurando socorro, e de repente ela toma uma decisão: se eu apenas tocar nele, eu posso ser curado. E ela tem experiência de, além de ouvir falar, chegar até Jesus, abrir caminho em meio à multidão, chegar até Jesus e tocar em Jesus. E Jesus percebeu esse toque, porque foi um toque cheio de fé, foi um toque cheio de esperança, e ela foi tremendamente curada, instantaneamente curada, porque ela ouviu falar de Jesus. Mas agora, a partir da experiência de cura que ela tem ao tocar em Jesus, ela passa a ter uma história diferente. Ela não apenas ouviu falar, ela tocou no Cristo vivo, que tem o poder de mudar qualquer situação. Eu e você não podemos conhecer Jesus apenas de ouvir falar. Precisamos conhecê-lo, de experimentar, de ver, de presenciar, de ser tocado por ele, de tocar nele, de forma sobrenatural, estabelecer uma relação diária, experimental com Jesus Cristo. Talvez você tenha conhecido Jesus de ouvir falar. Você precisa ter suas próprias experiências com esse Cristo. Eu costumo dizer que o cristão autêntico, o cristão vivo, ele precisa aprender a produzir seu próprio alimento. O cristão que se alimenta apenas de uma reunião na célula por semana, um culto no final de semana, este alimento não é suficiente para uma vida saudável, espiritualmente falando. Aquele que tem apenas esse alimento se tornam raquíticos espirituais, se tornam anêmicos espirituais, porque não se alimenta suficiente. Eu e você precisamos aprender a produzir nosso próprio alimento espiritual. Isso fala de orar diariamente, isso fala de falar com Deus diariamente, de ler a palavra do Senhor diariamente. Isso fala de você ter momento a sós com Deus no seu dia a dia, estabelecer um diálogo, uma conversa, um relacionamento com o Espírito Santo, e com o Espírito Santo você vai estar se relacionando através dele com Jesus, com o próprio Deus. É muito importante você entender que você não pode conhecer a Jesus apenas de ouvir falar,
Nós temos vivido um evangelho muito raso nos nossos dias. Os cultos têm que ser de 1 hora, 1 hora e meia. Nós tínhamos, eu me lembro quando criança, de cultos de 4, 5 horas. Nos cultos de ceia, eram cultos que se estendiam muito, com muita cura, com muito milagre. Era algo tão impressionante. E nós temos cada dia mais tido uma vivência eu li no WhatsApp, eu ouvi um testemunho no YouTube, eu vi numa rede social um testemunho lindo. As nossas experiências não podem se limitar ao que eu ouvi falar, do que Jesus fez em uma vida, em uma cidade, em uma igreja, mas você precisa ter sua própria experiência com o Cristo vivo, ressurreto, poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra, e Ele quer estar em relacionamento com você. Decida viver em relacionamento com esse Cristo, e um viver diário, e decida ter experiências com Ele, decida conhecê-lo por você mesmo, por você ouvi-lo, vê-lo, estar com Ele. É muito importante que você tome a decisão de ter uma experiência com Jesus, de se relacionar com Ele, de estar com Ele, de sentir a presença dEle e de recebê-lo diariamente em tua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ter a experiência real e diária com esse Cristo vivo maravilhoso, que tem todo o poder. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia lindo, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, abençoa essa pessoa que me ouve. Dê a ela um dia maravilhoso, que em nome de Jesus eles possam decidir te conhecer pessoalmente, experiencialmente. Eu oro e os abençoo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. Lembre-se, a tua vitória começa nos seus lábios. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Decida falar em linha com o céu, decida ter uma fala de vitória, de bênção, de conquista, e você vai começar a experimentar coisas lindas em Deus. Deus te abençoe.